Estou aqui no interior do chafariz de Mestre Valentim, no coração da Praça 15. Este monumento, construído em 1779, se destinava a resolver o grave problema de abastecimento d'água da cidade do Rio de Janeiro. Nem imprensa, nem universidade, nem fábricas conheceu o Brasil colonial. O medo do colonizador era tão grande de que aqui entrassem ideias novas através dos impressos, de que o Brasil se desenvolvesse a ponto de suas fábricas talvez virem a torná-lo independente dos produtos que Portugal mandava para cá, de que seus jovens se tornassem-se intelectuais ou pensadores que incorporassem aquelas ideias que estavam revolucionando a Europa, que exerciam um controle total sobre todas essas dimensões da vida brasileira. Foi só a partir de 1808, quando aqui chegou a corte portuguesa e o príncipe regente Dom João, que começaram a ser produzidos impressos no Brasil. A impressão régia, inaugurada em 13 de maio de 1808, data do aniversário de Dom João, tinha a finalidade de produzir, de publicar, de divulgar as notícias, as informações, os decretos, os alvarás necessários ao funcionamento do aparelho de Estado. O primeiro jornal impresso no Rio de Janeiro foi a Gazeta do Rio de Janeiro, mas ele só começou a circular em setembro de 1808. Antes disso, do outro lado do Atlântico, lá na Inglaterra, um brasileiro, Hipólito da Costa, decidiu lançar um jornal. Deu a ele o nome de Correio Brasiliense. O que os 200 anos da imprensa brasileira têm a ver com Brasília? Tudo. Nas páginas do Correio Brasiliense, nosso primeiro jornal, Hipólito da Costa, seu editor, já defendia a transferência da capital do Brasil para um ponto central em seu território. Ali se ergueria uma cidade defendida dos ataques dos inimigos e que serviria de ponto de reunião das partes mais distantes do Brasil. Em 21 de abril de 1960, o Correio Brasiliense volta a circular. Claro, não é mais o jornal de Hipólito da Costa. Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados, escolhera dar este nome ao primeiro jornal da nova CAP e o estava lançando exatamente no dia da inauguração de Brasília. De fato, 152 anos que separam o Correio Brasiliense de Hipólito da Costa e o Correio Brasiliense de Assis Chateaubriand promoveram uma transformação radical na imprensa que se fazia no mundo. No tempo do Hipólito, o jornalista se confundia com o educador. Ele achava que a sua missão era preparar o povo para a era das luzes, levar a cultura. Ele sabia que os livros eram pouco acessíveis. Então o jornal, até pelo formato, se confundia com o livro. Dividia-se em inúmeras seções. Os artigos às vezes começavam num número e se prolongavam por vários outros. Publicavam-se traduções de clássicos da literatura. Então o Correio Brasiliense, ao final do semestre, reunia e encadernava um volume como este, de forma a proporcionar ao seu leitor a guarda daquele livro, daquele volume que representava, na verdade, um patrimônio, algo para ser conservado e para ser guardado para a posteridade. Não havia ainda esse caráter descartável do jornal. O jornal que se lê de manhã e que de tarde já envelheceu e no dia seguinte já está servindo para embrulhar mercadorias na feira, carne no açougue, etc. O jornal que até com a internet parou de ter um sentido tão necessário de urgência, de algo que tem que ser lido e informado, de edições extraordinárias. O jornal foi mudando de características e a gente hoje tem um Correio Brasiliense nos jornais brasileiros como o Globo e a Folha, jornais que têm uma nova missão, que é achar um novo caminho para a imprensa, um caminho tal como Hipólito da Costa, com o seu Correio Brasiliense em 1808, achou para a imprensa no Brasil. Um dos aspectos que surpreende na biografia de Hipólito José da Costa, o fundador do Correio Brasiliense, é o contraste entre o tanto que ele escreveu sobre o Brasil e o pouco que ele viveu no Brasil. Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça nasceu em 25 de março de 1774 na colônia de Sacramento, na Cisplatina, território que então pertencia ao Brasil.
Pouco tempo depois, a família mudou-se para o Rio Grande do Sul e o menino foi criado em Pelotas, onde foi educado por um tio padre até seguir para Coimbra aos 17 anos. Portanto, do Brasil, Hipólito da Costa conheceu apenas o Rio Grande do Sul. Verdadeira viagem de formação, os 2 anos que Hipólito da Costa passou nos Estados Unidos serviram também para filiá-lo à maçonaria. Essa grande força que dominava o mundo naquele momento e que era totalmente proibida em Portugal. Quando retorna a Portugal em 1800, Hipólito vai trabalhar na tipografia do Arco do Cego, um grande centro que reunia ali muitos brasileiros como ele que tinham estudado em Coimbra. Mas, ao lado da sua atividade profissional, ele se dedica intensamente a tentar tornar legal a maçonaria em Portugal. Uma viagem a Londres que ele faz em 1802 é reprimida em sua volta com a prisão de Hipólito e seu encarceramento pelo Santo Ofício. Em 1805, depois de uma fuga com lances de suspense e aventura dos cárceres da Inquisição portuguesa, Hipólito da Costa estabeleceu-se em Londres, na Inglaterra, junto a uma grande comunidade de portugueses que já viviam naquela cidade. Ali ele dedicou-se a trabalhos de tradução, de aulas de português e da produção de alguns textos sobre Portugal e sobre o Brasil. Mas a principal atividade era a atividade maçônica, pois ele também tornou-se secretário do Duque de Sussex. O filho do rei Jorge III da Inglaterra era o grande líder da maçonaria inglesa. Em 1808, quando a corte portuguesa transferiu-se para o Brasil, Hipólito da Costa começou a publicar o Correio Brasiliense. Daquele ano, da chegada da corte ao Brasil até 1822, ano da independência, um brasileiro que nasceu no Uruguai, criou-se em Portugal, viveu 2 anos nos Estados Unidos e o resto da sua vida na Inglaterra, dedicou-se a publicar um jornal para o Brasil. Essa era a principal atividade de Hipólito da Costa até o final da sua vida, em 1823. Hipólito foi sepultado na Inglaterra e em 2001 seus restos mortais foram trazidos para cá, para o Museu da Imprensa em Brasília, onde repousam. Foi uma máquina como esta que veio desmontada no porão da Nau Medusa, onde viajava Dom Antônio de Araújo, ministro de Dom João VI, que se publicaram em 13 de maio de 1808 os primeiros impressos no Brasil. Eram decretos da coroa, eram documentos para que a máquina do Estado pudesse funcionar. Só no final daquele ano, só em setembro daquele ano, exatamente no dia 10 de setembro de 1808, é que dessa máquina saiu o primeiro jornal publicado no Rio de Janeiro, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. O primeiro jornal publicado no Brasil, eu diria. Um formato um pouco menor do que esse, era apenas uma réplica, uma reprodução da antiga Gazeta de Lisboa. Um jornal sem saborrão, sem muita graça, sem muito charme, totalmente censurado. Para se ter uma ideia, o próprio Dom João fazia leitura dos originais desse jornal. O Conde de Linhares, seu ministro, fazia censura do que podia e não podia entrar. No entanto, a Gazeta do Rio de Janeiro foi um instrumento essencial para o progresso da comunicação, para a vida da corte do Rio de Janeiro depois da chegada de Dom João. Nas suas páginas, ela aceitava anúncios grátis, as pessoas da cidade ofereciam casas, procuravam escravos, davam notícias de lojas que se abriam, de coisas que havia para vender, de cabeleireiros, enfim, de tudo que veio de novo com a corte, que transformou, que de uma maneira radical, a gente pode dizer, revolucionou o Rio de Janeiro, foi anunciado pelas páginas da Gazeta. A Gazeta do Rio de Janeiro passou, a partir de 1813, a ser redigida por Manuel Ferreira de Araújo Guimarães. Esse que pode ser considerado o primeiro jornalista profissional do Brasil, porque Manuel Ferreira de Araújo não só foi o editor da Gazeta do Rio de Janeiro de 1813 a 1822, como também publicou a primeira revista brasileira, o Patriota. A Gazeta não teve vida longa, ela acaba, a Gazeta do Rio de Janeiro, no final daquele ano de 1822, quando se transforma no Diário do Governo.
Entre os tantos impressos raros guardados aqui na Biblioteca Nacional, destaca-se a coleção do Correio Brasiliense de Hipólito da Costa. Quem folheia as páginas desse periódico tem a oportunidade de conhecer, de acompanhar, por exemplo, a campanha de Napoleão, todos os lances que levaram finalmente à derrota de Napoleão. O aspecto mais interessante dessa cobertura, me parece, são os inúmeros boletins publicados por Hipólito, reunidos em seu jornal, que dão conta dos movimentos do exército francês, do lado francês e do lado do adversário, como também as reflexões de Hipólito sobre esse processo, sobre essa derrocada. É quase com a emoção de quem estivesse vivendo aqueles episódios naquele momento, que a gente vai lendo as notícias sobre o incêndio de Moscou, por exemplo, pelos seus habitantes, a frustração de Napoleão, que achava ter conquistado ali uma grande metrópole e se vê diante de escombros. Então, acho que é importante a gente ler aqui para ter uma ideia da importância desse jornal, do jornal que foi informativo e crítico, que era o Correio Brasiliense. É interessante observar como Hipólito da Costa se deu conta de que a derrota de Napoleão na Rússia foi uma derrota para o general Inverno. Em uma passagem que ele comenta esses boletins sobre a campanha de Napoleão naquele país, ele diz: a experiência da campanha passada é convincente prova de que os franceses nunca poderão passar o inverno na Rússia sem se exporem às maiores dificuldades. Quando, pois, os aliados não ganham outra coisa com o armistício, ganham o aproximarem-se ao inverno, este terrível inimigo dos franceses na Rússia. E Bonaparte está certo de que os russianos lhe não prepararão nem mantimentos nem esquartéis. Maçonaria é magia, era mistério, mas era também muita política. E a política brasileira, a política do mundo inteiro aí, na passagem do século XVIII para o século XIX, foi marcado pela maçonaria. A maçonaria agia tanto numa linha inglesa quanto francesa. O Grande Oriente, essa casa que nós estamos visitando hoje, era essencialmente francesa. Os grandes personagens que dominaram a maçonaria brasileira se orientavam pela linha francesa da maçonaria e eram Joaquim Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa, que fundaram ainda em 1815 a loja Comércio e Artes, ainda hoje existente. Foi essa loja Comércio e Artes que esteve na base do movimento do FICO e depois, em 1822, do movimento da independência. Um dos grandes brasileiros que foi maçom e que teve a sua vida inteira associada à maçonaria foi Hipólito José da Costa. Hipólito José da Costa, o nosso jornalista, o primeiro jornalista brasileiro, filiou-se à maçonaria ainda quando estava nos Estados Unidos. Ele viveu lá entre 1798 e 1800. Essa filiação à maçonaria marcaria o seu destino de uma forma definitiva. Os libertadores da América Hispânica foram todos maçons. Bolívar, Miranda, O'Higgins, todos eram membros de uma loja maçônica que se reuniu em Londres, da qual também participou Hipólito da Costa. Então, a maçonaria também esteve no coração da libertação das colônias hispânicas. Ela impulsionou a revolução que fez com que toda essa parte da América do Sul se libertasse quase que simultaneamente ao longo da segunda década do século XIX. Também foi maçom o imperador Pedro I. E foi isso que foi a maçonaria, tanto no Brasil quanto no mundo. Um espaço ao abrigo, afastada da intervenção do Estado absolutista e da Igreja da Inquisição. Por isso, tanta gente boa, tantos intelectuais, abrigaram-se sob as asas acolhedoras e misteriosas da maçonaria.